Wars, Art of Fighting, dentre tantos outros, a franquia conta uma grande saga, que se inicia bem antes de KOF 94, o primeiro jogo da série. E por causa do sucesso de The King of Fighters no mundo todo, se criou todo um universo em volta do jogo. Mas você tá ligado, né? Nem tudo é oficial. E chegou a hora! Vamos separar o joio do trigo, meu filho! Vamos contar tudo que é canônico, ou seja, tudo que é oficial, na timeline de todos os The King of Fighters, até o último jogo já lançado, o polêmico KOF 14. Vamos saber como se iniciou todo o universo que se passa o jogo, a mitologia em torno dos tesouros sagrados, o porquê da rivalidade entre Yasakani e Kusanagi. Aliás, saberemos como Yasakani se tornou Yagami. Como é que cada jogo lançado se encaixa na cronologia? E falando em cronologia, nós vamos fazer do modo que deve ser feito, em ordem cronológica, do início de tudo até os dias atuais. É isso que veremos juntos no vídeo de hoje e muito mais, na timeline de todos os The King of Fighters. Então, bora! Get over here! O começo. No início, existia apenas a vontade de Gaia, também conhecida como Mãe Natureza. Essa força se denominava Yamata no Orochi, que de tão forte e poderosa era vista como um deus, ganhando assim alguns seguidores que o adoravam. Orochi então tomou uma forma física e decidiu que os 8 seguidores mais fortes que ele tivesse seriam denominados como Hakeshus. Juntos, eles passaram a cuidar e proteger a natureza na Terra. 197. Há 1800 anos atrás, Orochi se revoltou ao perceber que, visando o progresso da humanidade, os humanos estavam cada vez mais destruindo a natureza. Os poderosos clãs Kusanagi, Yata e Yasakani eram os 3 tesouros sagrados e juntos selaram Orochi, já que não era possível derrotá-lo. A partir dali, os 3 clãs absorveram os tesouros místicos para si, fundindo as almas mais fortes do clã. Assim, eles sempre se juntam para selar novamente Orochi, sempre que for preciso. 1335. Em uma das vezes em que o selo foi enfraquecido, um Hakeshu matou a esposa do líder do clã Yasakani, fazendo parecer que foi obra do clã Kusanagi, como punição por supostamente os Asakani terem sido os culpados pelo seu enfraquecimento. Para reforçar a fraude, o corpo da mulher foi encontrado em território Kusanagi, criando um sério conflito entre eles. Visando ter uma cartada a mais para sua vingança, o clã Yasakani fez um pacto de sangue com os seguidores de Orochi, para utilizar o, entre aspas, método proibido 1211, 8 donzelas, popularmente conhecido como chamas roxas. Com isso, o clã passou a ser conhecido como Yagami, e iniciou uma guerra quase infinita contra os Kusanagi. Quase infinita, pois apesar de fortes, eles acabavam sempre em desvantagem, pois junto com o novo poder, eles receberam uma maldição. As mulheres do clã morriam durante o parto, e os homens morriam jovens. Mesmo se odiando, por séculos eles ainda tinham que se encontrar periodicamente para selar novamente Orochi. Em uma dessas voltas de Orochi, nasceu e cresceu Saiki, um jovem que seria muito importante no futuro. 1973. Leopold Goenitz, líder dos Hakeshus de apenas 18 anos, decide preparar por décadas a volta de Orochi, para que dessa vez dê certo. Por isso, procurou um corpo hospedeiro perfeito para a entidade. Em sua busca, ele desafiou e venceu facilmente o famoso traficante de armas, Hugo Bernstein, arrancando-lhe um olho. Mesmo assim, Goenitz decide dar a ele uma pequena parte do poder de Orochi, para que ele possa sobreviver e se tornar o hospedeiro no futuro.
Década de 80. Muito mais poderoso graças ao poder de Orochi, Rugal invade a base da equipe mercenária Ikari Warriors, que fica no Brasil. Durante a cerimônia de premiação de Raiden, mata cerca de 100 soldados. Em seguida, Rugal arrancou o olho direito do militar e matou a esposa e a filha pequena na frente dele. Raiden jura vingança e começa a recrutar novos guerreiros. Após essa ação, as Hakeshus Maturi e Vice se infiltram na organização de Rugal para poder vigiá-lo. Em algum lugar no mundo, em uma vila remota, Goenitz encontra um dos Hakeshus mais fortes, Geidel, o manipulador da água, e o avisa sobre os planos de reviver Orochi, mas é surpreendido por uma recusa. Geidel e sua vila viviam em paz, e ele inclusive era casado e tinha uma filha. Irritado, Goenitz vai embora e retorna à noite, ativando o selvagem sangue de Orochi em Leona, a filha pequena de Geidel, que fica incontrolável e mata todos na vila, inclusive seus pais. Goenitz sela as memórias de Leona e continua procurando maneiras de acelerar o reavivamento de seu senhor. Leona passa a vagar sem memória, até ser encontrada por Raiden, que a adota. O próximo passo de Goenitz é dado. Ele mata o chefe do clã Yata e Maki Kagura, restando apenas sua irmã gêmea, Chizuru Kagura, para continuar a liderança do clã. Na França, Ash Crimson, ancestral de Psyche, é acolhido pela família Blank Torch, onde ele faz amizade com uma garota chamada Elizabeth. 1994. Rugal estava entediado e decide criar um campeonato mundial, apenas para derrotar a equipe campeã e adicionar sua lista de troféus, todos com lutadores petrificados. Então organiza o The King of Fighters, convidando as equipes. No Japão, decide criar seletivas para saber quem seriam os 3 lutadores mais fortes. Assim, Benimaru, Goro e o campeão Kyo Kusanagi, descendente e líder do antigo clã, formam um time e iniciam o torneio. Saishio Kusanagi, pai de Kyo, percebe o perigo e desafia Rugal em sua base, mas ele é espancado. A equipe representante do Japão é a campeã e é levada por Maturi até o organizador. Kyo vê seu pai inconsciente e parte para cima de Rugal, derrotando ele. Rugal então aciona o mecanismo de autodestruição da base. Todos fogem e sobrevivem. 1995. Rugal faz lavagem cerebral em Saishio Kusanagi e envia convites para outro torneio do The King of Fighters. Billy Kane e Eiji Kizaragi se juntam a Yori Yagami, descendente do clã rival dos Kusanagi, que pareceu ser muito forte. Assim, o torneio The King of Fighters 95 acontece. Rugal sequestra a equipe do Japão e os leva para uma base abandonada de mísseis. Saishio então luta contra os amigos de Kyo, que o conseguem pará-lo. Após a derrota de Saishio, Rugal usa o poder de Orochi e se torna Omega Rugal. Mas Kyo percebe que o poder era gigante e obriga Rugal a extrapolar a quantidade de energia que aguenta, fazendo ele perder o controle. Quando seu corpo se desintegrou pelo poder de Orochi, Yori Yagami explicou que apenas os de linhagem de sangue podem controlar o poder de Orochi. 1996. Kyo encontra Goenitz e é derrotado e humilhado facilmente pelo Hakeshu do Vento. The King of Fighters 96 se tornou um evento internacionalmente conhecido e patrocinado por grandes corporações. Chizuru Kagura, a líder do clã Yata, explica que ela foi a organizadora do evento e queria testar e reunir Iori e Kyo para alertar sobre os planos dos seguidores de Orochi para reviver a entidade. Depois de derrotar Chizuru, Goenitz achava que seria o último encontro com Kyo, então surge destruindo tudo e pronto para matar os opositores ao mesmo tempo. Chizuru, Iori e Kyo unem forças pela primeira vez e derrotam Goenitz, mas este revela que a chegada de Orochi é iminente, pois os planos não dependiam mais dele para continuar. Mesmo com o incidente, o torneio de 96 foi um sucesso comercial, fazendo com que muitas empresas queiram patrocinar um novo evento no ano seguinte. 1997.
Antes de continuar, preciso dar um aviso aqui. 30 dias antes do torneio de 1997, acontecem os eventos do jogo The King of Fighters Kyo. O game é semi-canônico, pois possui vários finais diferentes, mas todo o resto é canônico. Ele inclusive explica quem é a garota que aparece no final verdadeiro de KOF 97 e como Shingo surgiu. Dado as explicações, vamos continuar. Por muitos anos, sempre se tentavam ressuscitar Orochi. Um sacrifício que sabiam que era perfeito para isso era o da donzela Kushinada, uma linhagem de pessoas que nasceram para serem sacrificadas. Nesse caso, uma delas era Yuki, namorada de Kyo. Ela foi sequestrada pelos Hakeshus, Yashiro, Shermie e Chris, e levada para o palco do sacrifício. O plano é que, com a quantidade de poder correto e o sacrifício da jovem, Orochi pudesse voltar à vida com força máxima. Assim, os eventos de The King of Fighters 97 acontecem. Os 3 Hakeshus haviam sido convidados para se apresentar como uma banda no evento, mas de repente surgiram como mais um novo time do The King of Fighters. Durante o torneio, Leona e Iori desaparecem, e quando finalmente são encontrados, estão completamente fora de si, e atacando de forma selvagem os competidores. O sangue de Orochi foi ativado, e apenas Ralph e Clark conseguiram segurar Leona, enquanto Kyo se encarregou de Iori. Em seguida, é revelado que isso foi uma obra de Yashiro, Shermie e Chris, que assim como Goenitsu fez um ano antes, estão juntando o poder dos lutadores para reviver Orochi. Uma luta acontece, mas Orochi estava quase renascendo, e a quantidade de poder era gigantesca no local. Decidiram usar o corpo do jovem Chris para a volta da divindade. Assim Orochi surge, e uma nova luta acontece. Dessa vez contra Iori, Chizuru e Kyo, que possuíam os 3 tesouros sagrados. Derrotado, Orochi então ativa o sangue de Iori novamente e o manda atacar os seus companheiros. Mas o lutador se controla e usa esse poder para segurar Orochi, enquanto Kyo aplica seu golpe especial, selando a entidade novamente, encerrando o arco da saga Orochi. Logo após uma batalha exaustiva, enquanto todos estavam desacordados, Kyo foi sequestrado. 1998. Entre o The King of Fighters anterior e o próximo, algumas coisas aconteceram nos bastidores. Kyo acorda em um laboratório estranho e tenta fugir. Nisso, ele descobre que está no cartel da Nestes, uma organização criminosa que clonava pessoas para controlá-las e assim ficar mais forte. A intenção da companhia era usar o sangue Kusanagi de Kyo para criar clones com superpoderes e assim criar soldados invencíveis e mercenários. Kei e sua irmã Seira foram alguns dos que foram capturados no passado para serem clonados ou modificados. Suas memórias foram apagadas e novas informações foram inseridas, como a falácia de que Kei seria apenas um clone do chefe do próximo campeonato. Em 98, Kei se tornou um experimento com o DNA de Kyo que deu certo. Por isso foi treinado para se tornar uma arma efetiva dos Nestes. Mas ele não era o único. Vários outros experimentos de clonagem ou de modificação de DNA estavam acontecendo com vários outros laboratórios da Nestes. Kyo conseguiu escapar e decidiu se manter nas sombras, fora da sua vida normal, por segurança, mudando assim até mesmo seu visual. 1999. Um novo The King of Fighters é convocado, dessa vez voltando à informalidade, com 4 lutadores por equipe. Assim, os eventos de The King of Fighters 99 acontecem. Vários clones de Kyo surgem pelo mundo, sendo posicionados em locais que pudessem participar de eventos mercenários ou golpes em governos mundiais. Kei e Máxima, experimentos da Nestes, se juntam a Shingo e Benimaru, que não sabiam disso, para participar do torneio e chegam à final. O anfitrião do torneio é Chrysalid, que revela que criou tudo aquilo apenas para poder roubar os dados dos combates e usar no aprimoramento de clones para a Nestes.
Nestes. Uma luta acontece e Crysalid derrota Benimaru e Shingo, mas é surpreendido por Kyo, que retorna e o vence sozinho. Crysalid então revela a verdade sobre o passado de Kei e o deixa revoltado, jurando vingança contra Nestes. Crysalid então é executado por seu superior, que destrói a base, fazendo todos terem que fugir para sobreviver. Ano 2000. Um novo torneio é convocado por Zero, um ex-membro da Nestes que traiu o movimento para comandar a própria organização. A intenção dele era juntar a energia dos lutadores em um poderoso canhão. Enquanto isso, a Nestes continua tentando criar o soldado perfeito. Então prepara Kula Diamond, uma espécie de anti-Kei, que ao invés de ter simplesmente sua mente apagada e uma nova história contada, teve sua cabeça reconfigurada para voltar a ter a idade mental de uma criança. Além disso, um robô chamado Candy foi criado para vigiá-la, e duas tutoras foram designadas, Foxy e Diana. No final do torneio, Zero destrói toda a cidade de Sound Town com aquele canhão que ele construiu. Porém, Kula mostrou ainda ter bom coração e interveio, fazendo o canhão explodir quando Zero tentou dar um segundo tiro. Wipe, que descobriu ser um clone da irmã de Kei, termina o serviço e acaba com Zero. 2001. A Nestes convoca outro torneio, a fim de matar a todos. Um time especial, apenas com lutadores modificados geneticamente, é montado por ela, para participar e eliminar Kei. Esse time era formado por Kula, Fox, Angel e o projeto perfeito, o K-9999. Os quatro deveriam matar Kei, e após isso, K-9999 e Angel deveriam eliminar Kula e Foxy, que falharam um ano antes, se mostrando imperfeitas. No fim do torneio, é revelado que Zero do ano anterior era apenas um clone defeituoso. Ignis, filho do líder da Nestes, mata seu pai e se proclama líder da organização, mudando o foco dela, para que ela se torne uma espécie de deus, de um mundo que eles criariam. Todos os líderes de time lutam juntos contra Ignis, e o derrotam. Ele então joga a nave que estavam no chão, mas todos são salvos por Kula, menos o chefão que morre no impacto, encerrando o arco de crônicas dos Nestes. 2003. 2 anos após os acontecimentos, Rose e Adelaide, filhos de Rugal, convocam um novo The King of Fighters, para mostrar que podem levar o legado de seu pai à frente. Durante o torneio, Chizuru usa seu tesouro sagrado, o espelho Yata, e cria uma versão corrompida de Kyo, chamada Kusanagi, que ataca os lutadores. Após Kyo e Iori derrotarem a ilusão, eles vão ao encontro de Chizuru para entender o que estava acontecendo, mas são atacados por ela, que cria outra ilusão, dessa vez de sua irmã morta por Goenitsu, Maki Kagura. Kyo e Iori acabam com Chizuru e então uma figura estranha surge. O nome dela é Botan e ela está usando seu poder de controlar as pessoas como marionetes para forçar Chizuru a fazer tudo aquilo como preparação para saber os poderes dos adversários. Ela explica que pertence a um clã oculto que vive em outra dimensão. Então, um outro membro do clã aparece, chamado Mukai, que pode transformar seu corpo e controlar pedras. Kei tinha acabado de vencer o torneio ao derrotar Adele e acaba indo ajudar na luta contra Mukai, já que assim como ele, Iori e Kyo estavam extremamente cansados devido às batalhas anteriores. Outro que estava perto, mas decidiu apenas observar, era Ash, um misterioso lutador controlador de poderes verdes. Mukai é derrotado, mas não morre, e vai para outra dimensão junto com Botan. Kei cai desacordado, e Iori e Kyo também ficam muito enfraquecidos. É nessa hora que Ash surge e rouba o espelho Yata, que pertence a Chizuru, absorvendo os poderes do tesouro sagrado. Em seguida, ele foge prometendo que o próximo seria Iori. Sem o espelho Yata e com os outros tesouros sagrados exauridos, o selo de Orochi é enfraquecido, liberando parte do poder dele. 2005.
KOF 11. Com toda a situação e o selo de Orochi prestes a ser quebrado, Kyo e Iori tiveram de se unir em um time para descobrir e impedir o que estava acontecendo. Ao final do torneio, o time de Kei e de Kyo se enfrentariam, mas, empolgado com a possibilidade, Kei perde o controle de seus poderes e desmaia. Mas Kyo e Iori não ficariam sem uma luta. Xion, um poderoso membro do clã misterioso, surge e vence Kei, Máxima e Kula, mas perde para Kyo, Iori e Shingo. Então uma fenda dimensional é aberta e surge Magaki, que retira Xion da arena e absorve os poderes de Orochi, que haviam sido liberados, se transformando em um ser horrível. Eles lutam. Magaki é derrotado e tenta fugir, mas quando abre a fenda dimensional, a lança de Xion atravessa o barco e mata o vilão com um golpe só. Como os poderes de Orochi foram liberados, o selo é quebrado, fazendo Iori perder o controle, pois seu sangue acabou sendo ativado. Kyo e Shingo travam uma batalha brutal, e mesmo muito machucados, conseguem segurar Iori, que no fim se controla e cai exausto no chão. Ash surge novamente, e aproveita para roubar o tesouro sagrado de Iori, a joia e a Sakane, deixando eles sem poderes. Elizabeth, a amiga de infância de Ash, chega e salva os lutadores. Após isso, Ash vai embora, prometendo que Kyo será o próximo. Já Elizabeth promete que irá pará-lo. 2006, KOF 13. Em um torneio convocado por Rose e Abel, que estavam sendo controlados por Botan, é revelado que a outra dimensão que era falado anteriormente, na verdade, era o limbo do tempo, uma espécie de local à parte do tempo em que os lutadores estavam. Saiki, líder do clã agora denominado como, entre aspas, aqueles do passado, tem a capacidade de absorver o poder de outros lutadores. Ash, que tem os mesmos poderes, pode ser um descendente dele nos tempos atuais. Trabalha para ele e recebeu a missão de roubar os poderes dos tesouros sagrados, para não só tirar Kyo, Iori e Chizuru da luta, como também ajudar a selar o selo de Orochi, sem precisar utilizar um corpo catalisador, para assim poderem roubar o poder e controlar livremente o portal do tempo, que dependia de uma enorme quantidade de energia. O portal basicamente é um atalho em que você abre 2 pontos na história, e anda através do limbo do tempo diretamente a um ponto para outro. Aqueles do passado tinham o poder de abrir um portão e assim andar livremente dentro do limbo do tempo, mas não tinha o poder de voltar ao tempo deles, nem para abrir outros portões para navegar livremente pelo tempo, e a história do mundo fazendo o que quisessem. Essa era a ambição deles. Quando o time de Kyo vence o The King of Fighters, o clã Aqueles do Passado usa seus poderes para parar o tempo. Mukai exige vingança por sua derrota, mas por sua insubordinação tem seus poderes absorvidos por Saiki e morre, dando uma nova forma ao vilão. A luta começa, mas as coisas não vão bem para Saiki. Ash não deu os poderes para ele, e com uma quantidade muito grande de energia sendo gasta, além de estar sem o poder de Orochi e sem os tesouros sagrados, o portão do tempo que eles tinham para ir para o limbo começa a se fechar, o que acabaria com qualquer chance de viajarem no tempo. Ash então aproveita a distração de Saiki e tenta absorvê-lo completamente, inclusive sua alma, mas Ash ainda não tinha o poder suficiente para vencer Saiki e passa a ser controlado pelo vilão, se tornando o maligno Evil Ash. Após uma dura batalha no limbo, Ash retoma o controle de seu corpo e impede que Saiki passe pelo portão que estava quase se fechando. Saiki, dentro da consciência, explica que se ele morrer, Ash também morrerá, pois se ele não voltar ao passado para ter filhos, Ash nunca terá nascido. Ash então decide se sacrificar para salvar a todos.
o portão se fecha, prendendo os dois no limbo, fazendo Saiki e Ash deixarem de existir na linha do tempo em que todos vivem. Enquanto era apagado da linha do tempo, Ash usa o resto de seu poder para dar a Elizabeth o seu arco de cabelo, e contar que o plano sempre foi esse mesmo, pois ele poderia segurar Saiki, já que conhecia os planos e tinha o poder para isso. Assim, Elizabeth não viu ele morrer, como foi a única que continuou sabendo da sua existência e seu sacrifício para que tudo voltasse ao normal. KOF 15 e SNK Heroines Tag Team Frenzy. Muitos anos se passam após os eventos de KOF 14. Apesar de tudo, ele foi um sucesso estrondoso, levando à criação de vários torneios menores, usando o nome The King of Fighters pelo mundo, a ponto de perder a qualidade e credibilidade. Então todos os direitos dos KOFs que estavam acontecendo são comprados por Antonov, que se declara então o primeiro campeão do novo torneio e convida antigos lutadores que davam credibilidade ao campeonato para voltarem e decidirem junto a novatos de destaque quem seria o novo e verdadeiro rei dos lutadores daquele ano. Ao final do torneio, um monstro surge chamado Verse, que possui algumas ligações com o jovem lutador Shun-Rei. Verse era uma entidade que viajava pelo tempo, colhendo a alma e a energia negativa de lutadores pelas eras. Com os eventos de KOF 14, ele foi liberado e se materializou durante a alta concentração de poder do final do torneio. Vários combatentes se unem e derrotam o monstro, que explode, liberando as almas que ele havia aprisionado, incluindo os lutadores mortos na saga Orochi, Nestes e Ash. Imediatamente após os eventos do torneio, acontecem os eventos de SNK Heroines. O lutador Kukiri usou seu poder para aprisionar a consciência de várias lutadoras e alguns lutadores em uma espécie de dimensão paralela, criada por sua mente pervertida. Após unirem forças, as meninas vencem o vilão e acordam do sono que estavam. Mas eu quero saber de você. Sabia de toda a mitologia e toda a história em torno de The King of Fighters? Me fala aí nos comentários. Eu tô muito curioso. E se você quiser ganhar um coração meu, escreve aí nos comentários Yasakani, o nome do clã